né? Preview pause. Ó, pausa. Ele parou onde? Não? Não, começou agora, 10 segundos, tá aí, não tá? Então vai. Começou agora. Não, 60, deixa eu. Não, deu. Tá dependendo, vamos ver. Mandou mensagem. Mas vai ter um vídeo. Carregando tá. Palestra de um rabino. Tá funcionando? Tá A luz tá certo? acendendo, né? Tá funcionando? Tá, pera, teoricamente tá gravando. Tá rodando aí. Conversa com o cara agora. O vídeo bom é esse cara tá mandando agora. Dourou número 2. Dourou número 2. Pô, o WhatsApp que mandou pra mim. Se não daqui a pouco aí, normalmente manda pra cá. Vamos recomeçar. Não, do exemplo, do professor e aluno. O professor vai dar aula para o aluno. O professor e o aluno. O professor e o aluno. Se o professor for ensinar tudo que ele sabe para o aluno não vai entender nada. Então o que o professor ele faz? Ele ensina somente algo pequeno. O aluno ele tem o potencial, ele tem a capacidade de um dia saber tanto quanto o professor. Mas no começo, ele dá algo bem sintético, bem resumido, uma ideia bem pequena. E ele ainda usa um exemplo. O exemplo é algo totalmente diferente. Não é o que ele está falando. Ele está falando sobre um assunto à parte. Aqui a gente está falando agora sobre o nome de Deus, Hashem e Elohim. São duas coisas... É uma coisa extremamente elevada, espiritual. E a gente usa o exemplo de professor e aluno. O que tem a ver um com o outro? Então a mesma coisa acontece com o exemplo. O exemplo que o professor usa para ensinar para o aluno é algo totalmente estranho, digamos assim, ao que ele está realmente ensinando. Mas é isso que faz o aluno ser capaz de entender. Ele vai entender o exemplo, que é algo que está no mundo dele, é algo que está no que ele tem um conhecimento sobre o exemplo. A partir disso ele vai poder comparar com o exemplificado. Não somente isso. A partir daí o aluno vai poder entender mais. E com o tempo ele vai ser capaz, inclusive, de saber como o professor. Só que é diferente. Enquanto o professor aquilo está claro na cabeça dele, para o aluno, na hora que ele estuda, ele não sabe onde que o professor quer chegar. Ele não sabe onde que a disciplina está levando ele. Mas com o tempo ele vai estudar, ele vai chegar. Então cada um foi para um caminho diferente. Enquanto para um já estava tudo claro, tudo óbvio, o outro não. Ele teve que encontrar, descobrir sozinho. E é importante ele descobrir sozinho porque é isso que faz ele realmente entender. Senão ele é um papagaio, né? Para ele não ser um papagaio, ele tem que descobrir sozinho. E ele vai usar as ferramentas que ele tem, aquilo que ele recebeu do professor, que vai indicar para ele o caminho, mas ele vai conseguir chegar sozinho. Por isso dizem nossos Chachamim que demora 40 anos para a gente chegar a entender o que o nosso professor quis falar. O que quer dizer demora 40 anos? Porque a gente vai maturando a ideia até que a gente chega no nível do nosso professor. Isso demora um tempo. A gente absorver, entender e repensar aquilo algumas vezes até que a gente entende aquela mesma ideia. Não somente isso, o professor, quando ele está dando a aula, para ele, apesar de que ele está dando apenas uma ideia bem sintética, resumida, com um exemplo que é totalmente estranho ao exemplificado, para o professor está tudo claro. Ele consegue enxergar nas palavras que ele está usando, no exemplo que ele está trazendo, como tudo isso está interligado. O aluno não, ele só vai entender uma parte. Depois ele vai entender toda a riqueza da ideia. Ele vai ver como exemplo realmente era um excelente exemplo e como ele se aplica exatamente ao que o professor estava querendo ensinar. Porque ele vai ter um conhecimento total da matéria. Mas no começo, para o aluno aquilo era totalmente estranho. Chinês era algo que ele não conseguia entender toda a riqueza. Ele só vai entender isso depois. Mas para o professor isso está claro desde o começo. É isso que acontece com a criação do mundo. Tá? Para Deus, quando ele teve que fazer o tzimtzum, a ocultação, a reduzir e contrair a luz dele, fazer algo que o mundo possa receber, é porque nós não somos capazes de receber da maneira como é para Deus. Então a primeira coisa que ele precisa fazer é algo totalmente estranho. Ele teve que fazer aquilo que é chamado de tzimtzum, remover a sua luz, se colocar na cabeça da pessoa que vai receber aquilo. O professor, quando ele vai dar aula, se ele
ele não pensa em que nível tá os alunos dele, ele não vai conseguir transmitir algo que os alunos vão ser capazes de receber. Ele tem que saber, não, o aluno sabe contar até 10, certo? Então a gente não pode começar a contar para ele 1001, 1002, porque ele não sabe chegar no 1000. Então o professor não pode começar do 1000. Se o aluno sabe contar até 10, a partir do 10 ele pode ensinar 11, 12 e 13. Sim? Então a mesma coisa Deus, ele tem que saber quanto que o mundo era capaz de receber. Para isso ele tem que fazer um tzimtzum. Não olhe dos olhos que o professor, ou Deus, não olhe com os olhos que ele enxerga as coisas, ele tem que se botar nos olhos daquele que vai receber. O que o mundo era capaz de receber? Algo bem menor do que realmente Deus é. O que o aluno é capaz de receber? Muito menos do que o professor sabe. Então ele teve que se colocar nos olhos do aluno. E quando ele se coloca nos olhos do aluno, ele pode transmitir algo que o aluno vai ser capaz de receber. Então Deus ele se colocou na cabeça do mundo, isso é a ideia do tzimtzum. Ele removeu, está escrito no Zohar que o primeiro tzimtzum foi de uma maneira de siluk. Ele se removeu, ele se excluiu. Ele saiu de área, de cena, para poder enxergar as coisas com a visão que o mundo é capaz de receber. Depois disso ele foi lá e deu aquilo que o mundo é capaz de receber. Ele voltou e colocou luz, obviamente uma luz muito menor, aquela luz que o mundo é capaz de receber. Só que não é somente uma descida, uma ocultação e uma retração da luz de Deus. Tem um propósito nisso. O propósito é que a gente possa se elevar. A gente, por força própria, consiga chegar à essência da luz de Deus. Teve o tzimtzum, o mundo não é capaz de receber. Então a gente sabe que os desafios, testes e dificuldades que a pessoa enfrenta é um trampolim para ele poder alcançar um passo maior. Eu costumo usar isso como exemplo. Às vezes a pessoa passa por uma dificuldade financeira. Ou redução de salário, ou aumento de despesas, e agora ele tem que começar, ele tem que conseguir seguro-saúde, né? Ele tem que conseguir viver dentro do budget dele, ele vai ter que se apertar, certo? Então isso aqui faz a pessoa repensar as despesas dele, faz a pessoa repensar aonde que ele está empregando o dinheiro dele, e de repente vai ver que tem gastos supérfluos, você vai perceber que ele dinheiro saindo pelo ralo, despesas desnecessárias. Isso faz a pessoa criar novamente o controle das despesas dele. Depois ele sai dessa situação e vai sobrar mais dinheiro no fim do mês. Isso pode ser na vida financeira, consciência de cada pessoa particular, como de uma empresa, é comum no ramo das finanças. Às vezes acontece com Deus livre, uma pessoa que tem um problema de saúde. Uma que nem uma chaminé, teve um piripá que foi parado no CTI. Depois ele saiu, sobreviveu. Só que isso faz ele repensar que se ele continuar fumando do jeito que ele fumava, ele não vai durar muito não. Então às vezes ele precisa passar por uma dificuldade dessas para poder parar de fumar. Ele não ia conseguir parar de fumar por força própria. Aliás, isso explica uma coisa muito interessante, está escrito nos nossos Chachamim, entre parênteses, falam que existe 2 níveis de Teshuvah. Existe um nível de Teshuvah que a pessoa se arrepende do que ele fez de errado, ele apaga as averot. Existe um nível mais profundo, que a pessoa faz Teshuvah, que as averot que ele fez se transformam em zchuyot, em méritos. Como é possível? Uma averá que ele fez vai se transformar em mérito? Então, a explicação para isso é o seguinte, às vezes a pessoa faz Teshuvah porque ele caiu tão longe, ele foi tão distante, que ele para e pensa, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei nisso? E é isso que faz ele despertar a fazer Teshuvah. Ou seja, se ele não caísse tão longe, ele não ia fazer Teshuvah. Ele só faz Teshuvah porque ele caiu tão longe. E já que haverá, Goreret haverá, cada haverá puxa a outra haverá. Então todas as haverot que ele fez, faz parte do processo dele fazer Teshuvah. Faz parte do processo dele cair lá longe, tão fundo, e a partir disso fazer Teshuvah. Então ele consegue fazer uma Teshuvah que ele reverte todas as averot que ele fez em mitzvot. Obviamente não é um nível tão simples assim. A gente não pode fazer uma verá ertav ve'ashuv. A pessoa não pode fazer uma verá pensando, depois eu vou fazer Teshuvah, muito pelo contrário, isso vai me fazer mais averot, eu vou ficar mais longe para daí eu poder fazer Teshuvah. Não funciona muito bem assim as coisas. Ele não explica em Beadol a Teshuvah, a gente não tem, o Alter explica, não tá, né, que não ajudam ele a fazer Teshuvah, ele vai ter que fazer uma Teshuvah por força própria, não vai ter a Siata de Shmai, ajuda de Hashem. Mas é um nível de Teshuvah mais elevado. Então a mesma coisa acontece com os testes, as dificuldades que a pessoa passa. É uma maneira de revelar forças mais ocultas, mais profundas que a pessoa tem dentro de si, para poder
sobrepor essas dificuldades. Então toda a ocultação que existe no mundo, toda a ocultação da luz de Hashem é para quê? Para que tenha as dificuldades e nós possamos, através dessas dificuldades, galgar um passo maior, um trampolim maior. Deus não precisava mandar a gente aqui embaixo na terra, se era para voltar para o mesmo lugar de onde a gente estava. A alma desceu aqui embaixo, para quê? Para cumprir mitzvot e voltar para o mesmo lugar? Não. Então, está escrito Yeridat Tzorech Aliyah, descer para subir, não para subir para o mesmo estágio, para o mesmo nível, para alcançar um nível mais elevado. A mesma coisa em relação à ocultação da luz de Deus. Existe essa ocultação. Mas quem é que alcança o nível mais elevado? A alma? A alma. A alma. Por todos os desafios e dificuldades que ela encontra aqui embaixo. Servir Deus lá em cima era fácil. Tanto é que tem uma música do Mordechai Ben David, é muito interessante. Come with me, little Neshama. Conhecem? É das antigas. Come with me, little Neshama. Bom, tudo bem. Lá a música fala, é muito interessante, depois procura na internet a letra da música, é uma música muito bonita e significativa. Quê? Não. Coisa de rabado. Não, é Mordechai Ben David. Ele é good. Ele, na música ele fala, chega o anjo para a alma e fala, desce comigo aqui embaixo. Para que eu preciso descer aqui embaixo? Em cima está tudo bom, o que vai ter lá embaixo? Todos os desafios, dificuldades. Não quero descer. Mas Deus mandou descer, aí ele desce. Aí é interessante que a pessoa que compôs a música é um gênio de música. E ele faz uma música, no meio, tem duas partes da música, essa primeira parte, e depois a segunda parte. A segunda parte é o anjo chegando para a alma, vamos voltar, chegou a hora de subir lá em cima. E a alma fala, não quero ir, eu tenho muita coisa ainda mais para fazer aqui embaixo. É a música, mas no meio, entre essas duas partes, tem uma só instrumental, muito bonito, parece assim, tipo, a pessoa vivendo. É impressionante, você tem que escutar a música, vale a pena. Mas a alma, quando ela é convocada para descer, ela no fundo, ela não quer descer. Ou ela tem uns desafios. Sim. Mas eu já estudei falar. A alma, enfim, quando ela sabe que vai ter que descer, ela chora e não quer, ou ela, que bom, vou descer. Ela nunca. Está escrito Al Korchach Atachai Val Korchach Atamet. Obrigatoriamente você é forçado a viver e forçado a falecer. Tudo aqui está falando sobre a alma. Você foi forçado a descer aqui embaixo na terra. Ela não queria. Estava tudo de bom lá em cima. Vitachat que se acabou. Está escrito que a alma fica debaixo da glória, do trono da glória. Para que ela precisava descer aqui embaixo? Que ela perdeu. A alma não tem a consciência que você... A alma, por exemplo, a alma tem que voltar para cumprir a missão. Tem uma missão, mas ela chega lá em cima... sabe que acabou não cumprindo, é a mesma alma que desceu... Que desce numa outra encarnação? Então, a alma esquece. Ela esquece. Tanto é que a gente tem que fazer o passoco do nome, para se lembrar o nome, essas coisas, a alma esquece. Tá? Tanto é, como a gente falou, não que a música é uma prova para tudo que a gente está falando, mas diz alguma coisa. Quando a alma chega a hora de ir embora, fala, não quero ir embora, tá muito bom aqui embaixo. Ué, você não falou que você queria ficar lá em cima? Acontece a mesma coisa no caminho inverso. Ela já estava aqui embaixo, subiu lá em cima, precisa voltar aqui embaixo para qualquer motivo que seja. Tá bom. Depois você escuta. Trilha sonora. Na mesa de som, dá direito. Sabe quando termina o programa do rádio? Agradecemos a mesa de som. Quando botar o tema do show. Quê? Tema do show. Come with me, little Neshama. Como é que é o nome da música? Como é que é o nome? Come with me, little Neshama. Vem comigo, Pequena alma. Então, na prática, só os tzadikim que eles conseguem se elevar mais do que quando eles vieram. O homem Israel orava, o homem que... Então, a gente, vamos dizer assim, subdivide a missão da alma. É o que acaba acontecendo. Uma alma que vem aqui algumas viagens. O que aconteceu com essa alma? Ela, em parte, conseguiu causar uma aliá maior do que o nível que ela estava antes. Mas em outra parte, não. E para isso, ela vai precisar descer. Isso é microcosmicamente falando em relação à alma particular de uma pessoa particular. É a mesma coisa em relação à criação do mundo. Por que Deus criou o mundo? Ele cria algo que
vamos botar assim, supostamente Deus não era capaz de fazer. Não se arrependeu. Ok? Não, está escrito que na criação do mundo ele criou 9 vezes até conseguir fazer o que ele queria. Isso está escrito. Na 9ª vez saiu o mundo do jeito que ele queria. Não sei se tem certeza disso, mas... Não sei se está arrependido, não. Ok? Não sei se está Escutei arrependido. que esse é o 7º mundo. Não, tem. Esse é o 4º mundo. A CIA. A Tilupia e Não, a CIA. que foi... Esse é o 7º. A 7ª, se não me engano... Físico. Não, são 7 céus e a Não, terra. esse desse mundo. Do mundo Mas físico tem são... outro- Pode ser, não sei. Escutei 9, pode ser que é 7, não sei, não me dei. Eu sou dele. Qualquer coisa, alguém não sabe alguma coisa, liga pra ele. Voltando para o nosso assunto, então a descida da alma é só um exemplo para descida, para a contração, para o tzimtzum, porque Deus criou o mundo, tá? Ele cria algo a mais, que digamos assim, Deus não podia fazer sozinho. Ou, melhor colocando, que ele não podia fazer sozinho. Ele não queria fazer sozinho, ele queria que nós fizéssemos. Tem em 1942, o Friedrich Rebbe, Sessor Rebbe de Lubavitch, ele começou a escrever um Sefer Torah, que era um Sefer Torah de Kabel Pnei Mashiach, para receber Mashiach. Começou a escrever. E parou de se escrever no meio, não se concluiu. Em 1970, o Rebbe falou, a gente vai concluir agora. E ele falou o seguinte, o meu sogro, que era o Friedrich Rebbe anterior, ele podia terminar o Sefer sozinho, ele podia acabar. Mas ele queria que o Kahal participasse. Ele não queria fazer sozinho. Ele queria que houvesse a participação de mais pessoas. Não fazer sozinho. Então agora a gente vai concluir também, mas com a participação de outras pessoas. Não vai ser sozinho. Eles concluíram. Naquele ano, 1929 para 30. Não, desculpa, 1969 para 1970. Desculpa. Eles concluíram. Mais ou menos a mesma coisa assim a gente pode dizer em relação à criação do mundo. Deus ele podia fazer sozinho, mas ele queria que nós participássemos, nós fizéssemos parte dessa criação desse acontecimento, tá? E para isso ele criou o mundo, para isso ele nos colocou dentro do mundo e para isso ele nos deu Torah e Mitzvot, para a gente cumprir dentro desse mundo Torah e Mitzvot e fazer aquilo que ele queria que fosse feito através de nós. Mas isso explica qual é o propósito de todos os desafios. Em outras palavras, os desafios é aquela ocultação, aquilo que esconde o que tem por trás e que faz revelar dentro de nós uma força mais oculta. Vamos pegar Avraham Avinu. Ele foi testado 10 vezes. Um dos testes, ele foi jogado na fogueira. Será que ele sabia que se ele fosse jogado na fogueira ele ia sobreviver? Não. Senão não ia ser teste. Né? Então a gente tem que olhar as dificuldades. Apesar de que Haran não morreu, tudo bem. Não, mas ok? Isso é uma salva. É uma salva. Não, mas Haran pensou que ele não ia morrer, então para ele já não era teste. Ele morreu, mas tudo bem. Mas para Avraham Avinu era um teste. O teste era passar. Ele acreditava em Deus, tá bom, você acredita em Deus, você vai na fogueira por Deus. Mas ele não sabia que ele ia sobreviver. Se ele soubesse que ia sobreviver, não ia ser teste. Certo? Então o teste para Avraham Avinu justamente era... Então o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte: todas as dificuldades, todas as ocultações que existem aqui no mundo, vêm de Deus também. Como a gente falou, Hashem ou Elohim, os dois é uma única coisa só. Porque o Shem Elohim é aquilo que a gente falou, é a ocultação do professor para ele poder ensinar para o aluno. Então é uma extensão do nome de Hashem para chegar aqui embaixo onde que o nome de Hashem não consegue chegar. O professor transmitir da maneira como ele transmite é para o aluno poder receber, senão o aluno não é capaz de receber. Então ele faz parte do processo de ensinamento transmitir algo resumido. Para Deus criar esse mundo, fazia parte de ter que contrair a luz dele, tirar a luz dele de cena, se enxergar da maneira como o mundo enxerga, para poder dar algo que o mundo é capaz de receber. Ou seja, essa ocultação não é algo diferente da luz de Hashem. É a própria luz de Hashem chegando num lugar mais distante. É a maneira como a luz de Hashem é capaz de chegar mais distante. Assim como
o conhecimento do professor não ficar somente para grandes mestres e universitários ou coisa do gênero, não, é para poder chegar a professor simples, para poder chegar em qualquer pessoa simples, um aluno iletrado que está começando agora, ele tem que passar por esse processo inteiro de ocultação, de contração, de resumir toda aquela ideia, é para poder chegar mais distante. Então, mesma coisa em relação à criação do mundo, é para poder chegar num mundo onde que vai existir todas essas dificuldades, mas a partir dessas dificuldades a gente pode subir e se elevar, assim como o aluno é capaz de poder chegar num ponto maior. A partir disso a gente vai entender de volta o Passuco Shema Israel que a gente começou. Quando a gente fala Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a gente está querendo falar que os dois nomes de Hashem é uma única coisa só? Tanto Hashem antes de criar o mundo, como Hashem depois de criar o mundo, isso é por quê? Porque o Elokeinu não oculta, não diminui a grandeza de Deus. A gente não pode falar que porque Deus criou o mundo, ele fez um tzimtzum, ele se contraiu, se deixou de lado para poder enxergar o mundo, isso diminuiu a existência de Deus. Deus continua sendo tão intenso quanto antes. Então, por isso, nos dois, eles são semelhantes. E isso faz entender como é Hashem Echad. Como a gente explicou, Hashem Echad quer dizer o quê? Que Deus e o mundo é uma coisa só, que o mundo é uma continuação, uma extensão de Deus? Sim, é uma extensão física e material de Deus. Só para concluir, uma pequena pergunta que eu vou perguntar para vocês, só para a gente... A maioria das pessoas que eu faço essa pergunta se enganam e acabam errando. Não, mas é porque a gente não para pensar. Deus é limitado ou ilimitado? Ilimitado. Ilimitado, todo mundo errou. Por quê? Se a gente falar que Deus é ilimitado, não. Nesse mundo aqui... Como? Não, então vamos explicar. O que quer dizer ilimitado? Não tem limite. Não tem limite, ou seja, não tem começo nem fim. Tá? Porque se tem começo também é um limite, ele tem um limite no começo. Então, ilimitado quer dizer não tem nem começo nem fim. Quer dizer o quê? Que esse mundo limitado não tem a presença de Deus. Porque se o mundo é limitado, Deus não tem como estar aqui. Se você fala que Deus é ilimitado, você está limitando Deus. Ele não pode estar em qualquer lugar limitado. De volta, se você fala que Deus é ilimitado, você está limitando a presença dele. Ele não tem como estar nas coisas limitadas. As coisas limitadas é algo à parte. Não, as coisas limitadas é que estão Calma aí. Quê? A gente trocou tudo. As coisas As coisas limitadas são à parte. Não é Deus. As coisas limitadas não é. Limitada. Se Deus Tem é um limite, ilimitado... tem esse copo, é o limite desse copo. Tá bom, então quer dizer que Deus não pode estar aqui. Então tem que ser ilimitado. Então, mas se você fala que ele é ilimitado, quer dizer o quê? Então, Ele não tem limites, então ele não pode entrar aqui. Para entrar aqui ele tem que ser limitado. Mas é o contrário. As Não, coisas... não, Mas então como que é? Eu Então, não sei. então, Divide no meio. então existe algo que está acima da diferença limite e não limite. Deus é... Deus, é isso? Então, tem uma história interessante, tinha um grande... Continua sendo ilimitado. Eu vi uma coisa, eu ouvi diferente, que não é Deus que está O na Zohar coisa, escreve- as coisas que estão dentro de Deus. O Zohar escreve, assim como ele tem força, ele tem presença naquilo que é ilimitado, ele tem presença naquilo que é limitado. Por quê? O que quer dizer o ilimitado? O ilimitado é uma definição. Tá? É por isso que eu ia contar a história. Tinha num Farbrengen, dois grandes Hassidim. Um que era uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo de Hassidus, e outro que era uma pessoa que sempre fazia brincadeira, piada. Ele chegou para ele, esse que fazia brincadeira, perguntou pro que tinha grande conhecimento, chamava Moshe Gurari, perguntou para ele o que é Atzmut, o que é a essência de Deus. Não dá para explicar o que é a essência de Deus. Ele ficou insistindo, persistindo, ele falou, tá bom, Atzmut é... Bom, deu um tapa na cara dele. Como é que você fala que é Atzmut? Não dá para definir o que é, né? Tipo... Qualquer definição que a gente for usar, a gente está limitando Deus. Até mesmo quando você vai falar que Deus é ilimitado, você está limitando Deus. A gente não pode... mais do que... mas isso aqui também é uma definição. Porque você está usando o ilimite, o não limite, para definir ele. O que está errado também. Deus é Deus. Eu posso falar, onde que está o Davi? Desculpa que eu não conheço o nome aqui das outras pessoas, Marcos, Davi, Israel. Onde que ele está? Ele está no CCI. Onde que o Davi está? Ele não está no Leblon. Eu falei onde que ele está? Não, mas eu usei o Leblon para falar onde que ele não está. Então, se a gente falar que Deus é ilimitado, ele não está no mundo. A gente está limitando a existência de Deus. Tudo que existe, até mesmo o limite, como é que existe um mundo limitado?
O mundo não veio de Deus? Não, ele veio de Deus. Por quê? Porque Deus tem a capacidade de fazer algo limitado. Porque Deus, ele tem forças que se revelam através do limite. Então, o que é Deus? Já que a gente não pode definir o que é Deus, a gente vai usar uma definição, mas que não é definição, óbvio. Deus é tudo. Ah, você vai falar que Deus é tudo, então quer dizer que o nada não faz parte de Deus? Não faz parte de Deus, está limitando Deus no nada, né? Nada não existe. Nada não existe, exatamente. Deus é tudo. O que isso faz a gente entender aquilo que a gente falou. Que quer dizer, onde que existe o mundo? O que é o mundo? O Big Bang vem de Deus também. Tá bom, isso aqui é uma discussão totalmente à parte. Vem por aí. Eu dei um shiur uma vez, mas aqui para um outro shiur, como é que a gente explica que o mundo tem 5.775 anos? Quem sabe para uma outra ocasião me marca isso, de repente a gente dá algumas respostas. O Baal Shem Tov Alter e Vou voltar várias vezes então, hein? Não, eu tenho que voltar aqui semana que vem, eu não sabia ainda que ia falar, mas tudo bem. Trilha musical, escolhe uma trilha aí diferente. Uma trilha, outra né? música. Uma música. Você tem o Farbaisen, que é Farbaisen na comida. Você tem o café de Lechaim. Já tem o Nigun. Pronto, já dá um Farbengen. Já dá um Tem a Farbengen. câmera aí que Liga, a câmera que liga, que Não desliga. vai pra casa. grava aí. Pra concluir, então, onde que a gente estava? Desculpa. Que nada, no tudo, CCI. nada. Então, no CCI, né? A gente não... Da onde que existe o mundo? Como é que existe o mundo? O que é o mundo? O mundo é uma expressão de Deus. É uma extensão de Deus. Vamos pensar diferente. Se não existisse o mundo, não existisse todo o time, não existe nada. Imagina que a gente está na essência de Deus. O que a gente ia enxergar? Deus. Tá bom, a gente não está lá. A gente está aqui embaixo quando o mundo foi criado. O que a gente está enxergando? Deus. Não, você está enxergando Deus. O que é isso aqui? É Deus. Enxergar você. Você é Deus, eu sou Deus, todos nós somos Deus. A gente está enxergando Deus. Só que é a maneira como nós enxergamos Deus. É justamente isso o papel do nome de Elohim. É trazer para cá, para baixo, Deus na maneira como ele é capaz de se revelar. Isso faz entender, óbvio, a pergunta inicial, como é Hashem Hu Elohim, como os dois é uma única coisa só. Sim, os dois se revelam Deus. O nome de Hashem revela Deus de uma maneira ilimitada. O nome de Elohim revela Deus aqui embaixo no mundo. Isso que o mundo existe da maneira como ele é uma revelação de Deus. A minha pergunta, na verdade, está errada. Se a gente se coloca lá em cima, a gente nem ia existir, né? Porque a gente também foi criado por Deus. Mas alguém lá em cima, o que ele ia enxergar? A essência de Deus. Aqui, alguém embaixo que ele enxerga é a essência de Deus. Não é algo separado, fora de Deus. É a extensão de Deus aqui embaixo no mundo. É uma extensão que vem de uma maneira física, material. Revela uma das facetas de Deus, digamos assim. Aquela faceta limitada de Deus. Existe a faceta ilimitada, como existe muito mais. Para a gente dar um exemplo também um pouco melhor. Imagina, o que aconteceu? Imagina que se no Mabul só sobrevivesse Noah, tá? E a esposa dele, porque senão não ia existir os filhos, tá? Mas sobreviveu Noah e os filhos. Digamos, tá? Que por causa do Mabul, tá? Sobreviveram 8 pessoas, né? Digamos que por causa do Mabul, eles ficaram lá assustados, atordoados, não sabiam mais falar, tá? Ficaram de choque. O único que sabia falar lá era Noah, por exemplo, tá? E daí eles tiveram os netos, continuou lá a existência do mundo, né? A humanidade, perdão. Noah, sendo a única pessoa que conseguia falar, ele era o único capaz de transmitir aquilo que existia antes do Mabul. Quem mais podia falar que existia antes do Mabul? Ninguém, certo? Ele é o único que conhece o que tinha antes e o que tem depois. Então vamos colocar o Mabul como o Tzimtzum, a ocultação. Existe aquilo que tinha antes do Tzimtzum, era uma coisa, a gente não conhece, a gente só conhece depois do Tzimtzum, certo? Existia antes do Mabul, era uma coisa, digamos que a humanidade era totalmente diferente, e era. Não existia verão, inverno, todas essas coisas, as pessoas viviam bastante. Isso era antes do Mabul. Depois do Mabul era outra coisa. Então quem que pode testemunhar o que tinha antes do Mabul? Noah. O que ele falar é o que a gente vai saber. O que ele não falar a gente não tem como saber. O que Deus colocou no mundo depois do Tzimtzum é o que o mundo é capaz de receber.
tem muita coisa que ele pode não ter ensinado, que ele pode não ter colocado dentro do mundo. Certo? E que a gente não conhece. A gente conhece 10 Sefirot. Pode ser que existe muito mais do que 10 Sefirot. Porque essas 10 Sefirot não vieram para cá. Não, a gente sabe. A gente sabe de 10 porque é 10 que chegaram no mundo. A gente não sabe, eu não conheço. Tá bom, eu digo, as coisas funcionam através de 10 Sefirot. Pode existir uma outra galáxia, digamos assim, né? Um outro Tzimtzum, com outro mundo, com outra coisa, que não ocupa espaço, que é algo, sei lá, que fogo e água se juntam. Pode ser N coisas, porque de Deus pode vir tudo. Só que isso aqui é a gente conhece o que tem nesse mundo, o que passa pelo Tzimtzum, pra cá, pra baixo, pra nós. É isso que a gente tem. A existência real de Deus é algo muito além disso, que a gente não tem como capaz. Só mais um último exemplo também, que é interessante a gente saber. Para entender mais ou menos como funciona isso, que é a revelação de Deus aqui embaixo na Terra. Afinal de contas, a gente não enxerga Deus. Imagina que você está numa sala totalmente escura, tá? Tem uma fonte de luz apenas nessa sala, que é a tua cabeça, tá? Toda a luz que existe dentro daquele ambiente está na tua cabeça, tá? Vocês podem olhar, às vezes você tira foto no escuro com flash, o que acontece? Aonde que está o botão da câmera? O meu celular não presta para isso de exemplo. Tá bom, não precisa da luz. Você tem aqui 2 pontinhos, certo? Um é a câmera e o outro é o flash. Eles não estão no mesmo lugar, porque não tem. Ou ele é câmera ou ele é flash, não tem como ser no mesmo lugar. Se eu vou tirar uma foto no escuro do senhor, o que vai acontecer? A câmera está aqui, vai pegar. O flash está aqui. Então ele vai fazer a sombra tua. Na foto vai sair um pouco de sombra todo do lado esquerdo. Certo? Por quê? Porque a luz vem do lado. Então a luz faz sombra, não exatamente atrás da pessoa, no ponto da câmera, certo? Vai sair um pouco deslocado. Então quando é foto no escuro com flash, você vê assim a sombra da pessoa atrás. A não ser, por exemplo, que você tem uma outra luz, que daí não vai deixar a sombra atrás. Ou que, se o flash, por exemplo, rodeasse a câmera, então ia iluminar toda a parte de trás, não ia ter esse problema, certo? Isso, então, voltando para o nosso exemplo do professor, não, do ambiente escuro, então a única fonte de luz é a sua cabeça, ou seus olhos. Aonde quer que você vai olhar, você vai ver luz. Ah, pode ter alguém na minha frente, então tem algum obstáculo impedindo que a luz chegue na parede. Então na parede não tem luz, mas eu não estou enxergando a parede, porque tem um obstáculo na minha frente. Então qualquer lugar que eu vou estar olhando, vai ter luz. Tá? Imagina em relação a Deus. Pode ter um obstáculo, algo diminuindo a revelação de Deus, que é o Tzimtzum, mas para ele é revelado. Porque ele é a fonte de tudo. Já que ele é a fonte de tudo, então chegou aqui tem uma barreira, mas para ele está iluminado. Para quem está aqui atrás, escuridão. Aonde quer que o sol vai estar olhando, ele vai ver luz, ele não vai ver escuridão. Ah, pode ter uma nuvem que está impedindo da luz chegar aqui embaixo na Terra. Tá bom, aqui embaixo na Terra não está chegando, mas para o sol, vai estar iluminado em cima da nuvem. Ele não vai ter nada que vai estar escuro para ele. A mesma coisa em relação a Deus. Existia um mundo aqui embaixo, a revelação dele é aqui embaixo. Nós enxergamos isso como mundo físico. Na verdade, o que isso é? O físico é uma existência de Deus. Para Deus isso aqui está revelado como é uma existência de Deus. Para nós a gente enxerga isso como uma ocultação. Isso é a ideia de Hashem Elohim. É uma única coisa só. Os dois são revelações. Só que uma é uma revelação infinita e ilimitada. Passado, presente e futuro é uma única coisa só. Que é algo totalmente sobrenatural. Existe aquela revelação que ela é limitada. Então, tudo isso são, como já disse, ferramentas ou ideias básicas que a gente precisa conhecer para poder cumprir a mitzvah de Ahavat Hashem. Quando a gente pensa na grandeza de Deus, a gente entende como Deus é muito além do que a gente é capaz de entender. A gente pensa como Deus controla tudo, como Deus é tudo, como todos os desafios que nós passamos e dificuldades que Deus nos coloca, a gente sabe, a primeira coisa a gente vai e reclama para Deus, a Mega Sena está acumulada, Deus deixa eu ganhar a Mega Sena, ou coisa do gênero. A gente entende como tudo isso que Deus está fazendo é para o nosso bem, então a gente vai amar Ele de uma maneira maior. Tudo isso faz parte do cumprimento da mitzvah de Ahavat Hashem. A mesma coisa em relação a Ahavat Israel. Ahavat Israel, a gente deve pensar no quê? Qual é possível que a gente ama todas as pessoas?
Já que não estava previsto, mas a gente pode falar também. 2 minutos, não faz parte do Come With Me Little Neshama, né? O que é que a gente tem que amar numa outra pessoa? Num outro Yehudi? O fato dele ser um Yehudi. O que faz ele ser um Yehudi e não um Goi? O fato de que um Yehudi tem uma alma divina, que é um pedaço de Deus. Então amar um outro Yehudi é amar a essência divina que ele tem. É amar a essência divina. Isso é vacinal, né? Exatamente. É amar a essência divina que uma outra pessoa tem. É o que Yitzhak queria fazer. O que ele queria fazer? Abençoar Esav. Esav um enganador, queria enganar a história do Macer, como se tira Macer do sal. Ele queria enganar, era uma pessoa ruim. Que quer dizer que Deus queria dar, que Yitzhak queria dar as brachot para Esav? Porque ele viu o potencial que Esav tem. Esav era uma pessoa que tinha um potencial. Só que não era um potencial que estava oculto. Ele queria, através das brachot, que é algo que vem de cima, quem sabe dar uma força para Esav sair daí. É exatamente o trabalho de Yitzhak. Yitzhak fez para conseguir água, ele não fez que nem Abraham não foi para Mitzrayim que tinha fome. Ele cavou poços. Ele foi extrair das profundezas tesouros. Essa é a ideia de Yitzhak. Hashem não deixou. Tá, ele não deixou ele sair, mas é porque como chama assim, a avodá de Yitzhak era uma avodá diferente de Abraham Avinu. Abraham é Chesed, Yitzhak é Gvurah. O que é a ideia da Gvurah? É a elevação. Chesed você está dando, está indo de cima para baixo. Você está dando, né? Gvurah é a pessoa conseguir por força própria. É conseguir revelar. Tiferet é Yaakov. Mas Gvurah é a pessoa conseguir revelar de si, conseguir extrair de dentro de si as forças ocultas que ele tem. Era o que ele queria fazer com Esav, dar para Esav as ferramentas para ele conseguir sair disso. E é o que ele fez, cavando um poço de água. Então, a Vat Israel é amar a profundeza de cada pessoa, amar aquilo que ele tem dentro de si, que é o pedaço de Deus que cada um de nós carregamos, que é a nossa alma. Então, como eu falei no chão, tem aí a alma, pronto. Você tem o Urachá também. O Urachá não tem essa Tá, então está explicado que você não deve, que você deve odiar a ruindade dele, mas outra vez escreve isso, não tá, né? Periclame de Beta. Mas por causa da alma dele você não pode escrever mais. É mitzvah, mitzvah dessa não. Você deve odiar a ruindade dele, porque é uma coisa ruim, isso deve ter não assinar. Mas em relação a. Deixa eu ver. Liga o botãozinho. Quem? Fala aí.